O primeiro traço de uma mente bem-sucedida é a autorreferência. O segundo aspecto que eu considero importante, e agora eu vou explicar, vou te passar alguns pontos para que você comece a usar esses pontos para adequar a sua manifestação para se tornar um ser bem-sucedido. O segundo ponto importante é desenvolver a imunidade mental. O que é imunidade mental? O que é estar imune psiquicamente? Falar de sucesso, falar de prosperidade implica em ter maior visibilidade, ser mais notado. Quanto mais você tem sucesso, mais você é notado e, portanto, mais você se torna alvo tanto de elogios quanto de críticas. O quanto você está imune a uma crítica? O quanto você está imune a um elogio? Se você não estiver imune ao elogio, você também não estará imune à crítica por se tratar de um mesmo e único canal. Se o elogio fizer diferença, significa que você naquele momento não está sendo a sua própria referência. Significa que o ponto de vista de alguém fez a diferença internamente. É claro que se alguém te elogiar, você irá agradecer de forma respeitosa e educada, mas lá no seu íntimo o elogio não poderá fazer diferença, porque se assim o fizer, a crítica também fará diferença para o negativo. Então, a imunidade mental é um traço presente nas mentes de sucesso. Pessoas bem-sucedidas estão perfeitamente imunes a críticas e a elogios porque estão autorreferenciadas. Se você começar a praticar, a exercitar esses dois aspectos de uma mente de sucesso, autorreferência e imunidade mental, esses dois aspectos poderá provocar grandes mudanças na sua vida prática. Você irá constatar isso por si mesmo. O terceiro ponto, que é um ponto muito importante, que tem a ver com uma mente proativa, a mente de sucesso, as mentes que atraem sucesso são mentes proativas. O que é uma mente proativa? Uma mente que está toda polarizada para o positivo. O quanto você reclama, o quanto você se queixa, até que ponto você é capaz de exercitar e desenvolver uma mente positiva. Pessoas bem-sucedidas são pessoas muito proativas que, ao constatarem os fatos que precisam ser transformados, realmente partem para a ação ou partem para encontrar a solução para transformar um desafio. Pessoas que reclamam normalmente são pessoas que ainda estão presas dentro de um contexto mental no qual se consideram vítimas de algo. Percebam que agora eu estou explicando exatamente o título dessa palestra, que é o Código da Prosperidade. Este código é composto por uma série de características da mente que você pode desenvolver. Isso quer dizer que o código para uma mente próspera ou o código da prosperidade implica em decodificar as características ou as qualidades que o levam a restaurar esta qualidade natural de estar a favor do fluxo natural e espontâneo da prosperidade. Então, nesse terceiro aspecto ou qualidade, estamos falando de exercitar uma mente positiva. Isto implica em extinguir qualquer movimento ou tendência a se queixar, extinguir qualquer movimento de reclamação. Terceiro, extinguir a tendência de resistir à realidade, ao que está sendo. Muitas vezes, queixas e reclamações estão relacionadas com a resistência de aceitar e de acolher o real. Isso não quer dizer que você deva se conformar, mas significa que você primeiro precisa estar em alinhamento com a realidade, com o fato, com o que é, para então tomar um dado curso de ação para mudar aquela experiência ou aquela situação. Então aqui nós estamos colocando 3 pontos importantes e vamos para o quarto ponto. Iremos então fechar com o quinto ponto. Então, na decodificação
de uma mente de sucesso, nós temos 5 pontos essenciais. O quarto ponto representa também um conceito quântico, representa você a cada momento, a cada dia, se reconhecer, se permitir se reconhecer como sendo um agente causal. Eu costumo dizer uma frase que é a seguinte: você não tem culpa de nada, mas é a causa de tudo. Dentro da mecânica quântica, nós consideramos que a consciência é o fator causal no universo, ou seja, você é o agente, é o epicentro através do qual tudo está sendo criado. Os eventos positivos, tanto os eventos negativos, são frutos da sua criação. Você é a máxima causa. Não há nenhuma outra causa externa a você. Então, uma mente bem-sucedida, que prospera, é a mente que possui sedimentado essa perspectiva que a coloca como sendo o agente causal, aquele que está causando os efeitos na sua própria realidade. Isso tem muito a ver também com a postura de vitimização. Se você não se considerar como sendo a causa, você irá se considerar como sendo a vítima de uma outra causa. E normalmente essa causa que a vítima acredita existir está sempre externa a ela. Pode ser uma bactéria, pode ser um ser que ela então considera como sendo superior a ela, ou pode ser alguém que ela toma como sendo uma referência forte e que a partir do instante que ela toma como sendo uma referência forte, passa a ter um poder muito grande sobre ela. Não que tenha de fato, mas porque ela está dotando com o seu poder aquilo que ela considerou como sendo uma referência forte em sua vida. E o sexto ponto, que é um ponto que está também, que está intimamente relacionado com, o quinto ponto, que é um ponto que está intimamente relacionado com todos os outros pontos, é o conceito de autorresponsabilidade. Quando assumimos a responsabilidade por tudo que está nos acontecendo, nós também estamos assumindo a possibilidade de atuarmos como verdadeiros criadores das nossas realidades. Se não houver autorresponsabilidade, nos privamos do poder de criar e recriar as nossas vidas. Ou seja, o ponto de partida é nos colocar dentro de um mindset, de uma mentalidade que é composta por esses 5 passos básicos que definem o código da prosperidade e que, consequentemente, gera uma mente bem-sucedida que irá atrair sucesso. Vamos, então, recapitular os 5 pontos. Eu sugiro que você depois assista novamente essa palestra para sedimentar alguns pontos aqui essenciais para que você mude a sua realidade, mude a sua mentalidade. Então, o código da prosperidade, que resulta numa mente próspera, é formado por 5 pontos. Talvez esse código seja ampliado à medida que eu for pesquisando e encontrando pontos também que irão ampliar esta visão. Mas, a princípio, esses 5 pontos são pontos fundamentais. Primeiro, autorreferência. Você sendo a sua própria referência. Você se guiando através do seu próprio ponto de vista. Você se baseando naquilo que você pensa e sente sobre você. Extinguir completamente a necessidade de aprovação. Estar na posse da sua diferença e respeitar a sua diferença. Nunca se abandone em prol de alguém ou de alguma outra coisa. A pessoa mais importante do seu universo, da sua vida, deve ser você. Segundo ponto, imunidade mental. Desenvolver esta imunidade em relação a elogios e críticas, porque se um elogio fizer diferença, uma crítica também fará. Para que você se mantenha de forma constante e contínua rumo ao seu sucesso, rumo à manifestação dos teus sonhos, você deverá então desenvolver esta imunidade psíquica para sustentar a sua mente e os teus sonhos.
Terceiro ponto, uma mente proativa, nutrir-se positivamente, extinguir o hábito da queixa, o hábito da reclamação, o hábito da resistência, porque tais hábitos apenas quebram a unidade em relação a você e a sua própria natureza, em relação a você e a sua realidade. Quarto ponto, conceber-se, desenvolver a mente baseada no conceito de agente causal. Você é o epicentro de tudo, você é a máxima causa. E o quinto ponto, que é o ponto que abrange todos esses outros, seria a autorresponsabilidade. Você é responsável em 100% por exatamente tudo que está acontecendo, seja positivo, seja negativo. Muitas vezes os eventos negativos que estamos vivendo ocorrem por uma questão de omissão, não porque queremos criar coisas negativas. Obviamente ninguém quer criar situações difíceis ou negativas. E muitas vezes quando estamos criando por omissão, estamos em um estado automático em que não nos consideramos a causa e o máximo, a causa capaz de criar efeitos. Então, se você gradualmente trabalhar esses 5 pontos que eu estou expondo aqui, você irá então implantar o código do sucesso na sua mente. Estamos falando de uma mudança de mentalidade, uma mudança de mindset para que você possa transformar a sua realidade. E por último, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos relacionados ao processo semântico. Vocês sabem que o que falamos tem uma relação direta com o nosso estado mental. Quando falamos algo, estamos, na verdade, materializando em forma de som significados que estão presentes em nossas mentes. Se você for capaz de gradualmente modificar o seu posicionamento semântico interno, portanto, modificar a forma como você expressa determinados conceitos, você provocará uma mudança também na sua mente em termos de ambiente mental. E isso é extremamente importante para quem deseja prosperar ou ser bem-sucedido. Eu cataloguei alguns pontos, alguns termos que, quando ajustados, podem provocar grandes ressignificações internas, inclusive no fator e na função do poder do observador. Porque lembre-se, a forma como você observa altera o objeto observado. Ou seja, o sentido que você dá na forma como você observa poderá provocar grandes mudanças. Então, eu vou compartilhar alguns termos que devem ser modificados com outros termos mais proativos. Primeiro termo, procure evitar usar o termo problema. E ao invés de usar o termo problema, use o termo desafio. Note a diferença e o peso de um para o outro. Quando você fala estou com um problema, note como você assume uma predisposição psíquica e comportamental mais pesada, uma predisposição mais reativa. Agora note quando você fala estou com um desafio. Veja como a sua leitura psíquica, a forma como você observa a situação se modifica sobremaneira e você então adota subliminarmente um comportamento proativo. Ou seja, há uma disposição mais proativa em lidar com tal situação. O segundo ponto, o segundo termo semântico é querer. Evite usar o termo eu quero. Ao invés de usar eu quero, você pode colocar eu posso. Então, perceba a mudança de situação psíquica e comportamental quando você ajusta semanticamente, quando você muda o significado dentro de você. Querer e poder. O terceiro posicionamento semântico. Não use mais o termo tentar, use o termo experimentar. Note que todos esses termos, o objetivo desta mudança, desse pequeno ajuste, é evitar a
produção de comportamentos subliminares de submissão ou de negação. Então tudo começa na mente. Se você muda o significado na sua mente, você muda a predisposição comportamental. Quando falamos de tentar e experimentar, note que tentar consiste num comportamento subliminar de negação. Então, quando você fala eu vou tentar, você já está assumindo um comportamento no qual você não irá fazer aquilo que você está tentando. Da mesma forma, quando você modifica e usa vou experimentar, repare como já existe em você também subliminarmente uma propensão comportamental para se lançar à experiência. E um outro termo que eu falo muito, que nós devemos evitar, que é um termo extremamente limitador, é o termo lutar. Vou lutar, vou à luta, né? Então procure mudar o termo luta para atuação. Vou atuar. Novamente aqui, note como suaviza o comportamento. Atuar é algo leve, é algo que nos remete à possibilidade de criar algo, de executar algo. Agora, luta implica em você estar numa postura defensiva, numa postura agressiva, numa postura de estresse que, por sua vez, irá criar quanticamente situações que justifiquem esse comportamento de luta, isto é, situações dificílimas. E o quinto posicionamento semântico é sair do esforço e entrar na dedicação. Na natureza nada se esforça, tudo se realiza. Portanto, da mesma forma, na esfera humana não deveríamos nos esforçar, e sim nos dedicar. Quando falamos de dedicação, estamos falando de canalizar a nossa consciência na execução de algo. Porque dedicação é algo prazeroso e que é motivado pelo amor em realizar alguma coisa, pela boa vontade de realizar algo. Esforço já está implícito, algo que você está sendo obrigado a realizar e que, portanto, cria também um comportamento reativo. Se você trabalhar o código da prosperidade e, em paralelo, fazer esses pequenos ajustes semânticos para ressignificar a sua mente, é claro que isto é uma coisa gradual, que você fará de forma contínua e constante até que este código seja implantado dentro de você e atinja aquele conceito que eu chamo de competência inconsciente. Uma vez que você implante essa estrutura, você não precisará mais pensar, não precisará mais se lembrar, já está incorporado e o resultado disso será o poder de prosperar sem ter que se esforçar ou pensar nisso. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa palestra, revisitem a palestra, assistam também às outras palestras aqui no Metaflix, em que nós falamos também de prosperidade dentro de alguns outros ângulos, e exercite, porque a teoria o deixa informado, mas a prática o torna apto. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.